Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do economista Roberto Ellery, trazendo uma análise técnica do nosso cenário econômico com o texto "O IGPM continua subindo muito". Na análise crítica do Roberto Ellery, ele define que o IGPM é uma média de 3 índices. O IPAM, que mede os preços no atacado e responde por 60% do valor total do IGPM. O IPCM, que mede os preços aos consumidores e responde por 30% do valor total. E o INCCM, que mede os preços na construção civil e responde por 10% do IGPM. O IPAM, na visão do Roberto Ellery, é hoje o responsável por uma disparada no valor total do IGPM. O índice que mede os preços no atacado acumula alta de mais de 50% nos últimos 12 meses. Outro recorde do século. É cada vez mais urgente, diz o Roberto Ellery, e esta é a consequência prática que ele defende no seu artigo, que o Banco Central faça o que tem de ser feito para colocar a Selic pelo menos acima da inflação o quanto antes. Ele reconhece a dificuldade e a pressão enorme que isso vai provocar contra a medida ortodoxa do Banco Central, ainda mais com o ano eleitoral chegando. A gente sabe que isso gera uma série de suscetibilidades na sociedade, nos setores corporativos, na classe política. Porém, não acelerar o ajuste agora pode marcar Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, como mais um banqueiro central que, entre inflação e desemprego, escolheu a primeira e ficou com os dois. Uma interrupção nessa questão do IGPM, que a gente vai voltar a isso logo mais adiante, para um passeio histórico do articulista Janker Zimmer, o antimaquiavelismo de Frederico da Prússia. Evidentemente, houve quem questionasse isso nos comentários do texto. O Janker não está dizendo que Frederico da Prússia, um monarca tradicional do século XVIII, era liberal. Ele não está dizendo isso. Frederico da Prússia não era liberal no sentido moderno da palavra. Mas isso não impede que boas reflexões sobre política, sobre história e sobre o próprio liberalismo não possam ser enriquecidas com autores de outros contextos, tanto de pensamento quanto de época. E é o caso do que ele aqui faz com um trabalho de Frederico da Prússia no seu livro O Anti-Maquiavel, que é uma análise crítica ao clássico O Príncipe de Nicolau Maquiavel. E o Janker faz uma análise, uma descrição das críticas que Frederico da Prússia fez ao trabalho de Nicolau Maquiavel. É um autor, o Maquiavel, extremamente polêmico. Nós já tivemos textos aqui no Instituto Liberal com visões diferentes sobre a abordagem que Nicolau Maquiavel faz. Muitos tentam contextualizá-lo, outros condenam o conteúdo de suas obras, mas é importante conhecer todos os lados, e é isso que o Janker tenta oferecer com essa reflexão sobre um clássico da política, que é O Príncipe de Maquiavel, sob a lente de alguém que lhe era crítico no século XVIII, que era o Frederico da Prússia. A conclusão que o Janker chega, sem bater martelo sobre as intenções por detrás da obra de Maquiavel, é que nós devemos ter cuidado com a ideia muito associada ao seu trabalho de que os fins justificam os meios para a perpetuação no poder. E essa crítica deve orientar os nossos estadistas, os nossos homens públicos nos dias atuais, e deve orientar também a visão dos liberais acerca da atuação política. E aí nós voltamos ao IGPM com um artigo também do Roberto Ellery, Inflação, IGPM e IPCA, a importância de entender esses conceitos. Esse artigo, basicamente, ele é uma descrição didática dos conceitos que foram usados no artigo inicial deste IL Flash, definindo esses conceitos de forma didática para o leigo na área econômica e na máquina pública brasileira. Sem mais delongas, simplesmente registrando do que se trata esse artigo, é uma definição didática desses conceitos, para ajudar aquele que quer entender tanto o artigo anterior do Ellery, quanto outros textos sobre a economia brasileira que versam sobre o assunto usando esses termos. Passemos logo para uma outra abordagem histórica, também de autoria do Janker Zimmer, Erasmo de Roterdã e o Bom Governante, parte 1.
Esta é uma série de artigos dividida em 4 partes. Entrou para o IL Flash de hoje a primeira parte, que faz a apresentação da série, em que o Ian Kinzimer analisa outro autor que também não faz parte do liberalismo moderno, do conceito moderno do pensamento liberal, mas também tem orientações interessantíssimas a serem aproveitadas por quem pensa a política nos dias atuais. Erasmo de Roterdã, que era a designação pela qual ficou conhecido o autor holandês do Renascimento, Desidério Erasmo, que fazia orientações aos governantes. Uma dessas orientações, por exemplo, que vai aparecer na parte final desta série de artigos, é a orientação para não ouvir apenas os bajuladores, para ouvir também os críticos, para ter capacidade de recepção dos comentários, das considerações críticas. E o Yanker usa isso para dirigir um conselho direto ao presidente Jair Bolsonaro, apontando que há muitos bajuladores e que muitas vezes é melhor ouvir apontamentos de alguns críticos. A Semana Internacional, agora voltando ao contexto atual e encerrando o IL Flash com 3 artigos em sequência da mesma fonte, a página Liberalismo Brazuca, que vem sendo uma grande colaboradora com conteúdos riquíssimos do nosso Instituto Liberal, nós partimos da constatação de que não foi uma semana internacionalmente positiva para o liberalismo. E sobre isso trata o artigo Biden, competição tributária e o imposto de renda mínimo global sobre as empresas. Joe Biden e Yellen estão tentando empurrar goela abaixo do mundo um imposto de renda mínimo global sobre as empresas. Isso já vem recebendo uma sinalização positiva do G7, o que é muito preocupante e é bastante criticável de um ponto de vista liberal. Eles querem que todos os países concordem em cobrar das empresas, das multinacionais, não menos que 15% de IRPJ. Em outras palavras, os Estados Unidos querem fazer um grande cartel, algo proibido por lei nos próprios Estados Unidos, impedindo que exista competição tributária entre os países para a atração de novos negócios. Assim, países como a Irlanda e o Paraguai, que têm 12,5% e 10% de imposto de IRPJ, de imposto de renda da pessoa jurídica, o que é muito menos do que os 15% que eles querem padronizar, perderiam uma grande vantagem competitiva. Em vez de estimular a que os impostos sejam reduzidos por todos, eles querem estabelecer uma meta de uma igualdade de imposto para todos por alto, o que vai contra o espírito liberal que deseja a redução das taxações e dos impostos, quanto mais num cenário de competição internacional. Na mesma linha, Lula, o ex-presidente Lula, que hoje tenta se vender como a solução para o Brasil, a salvação para a nação brasileira, retornando ao poder como ele pretende, com o apoio da sua claque lulopetista, para fazer tudo aquilo que já fez contra a nossa sociedade, contra a civilização brasileira, junta-se ao também ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso para expressar opiniões contrárias às medidas de redução de barreiras tarifárias do Mercosul defendidas pelo ministro da Economia brasileiro Paulo Guedes. E sobre isso o artigo Menos FHC e Lula mais Adam Smith. A página Liberalismo Brazuca, inclusive, tem um tom mais crítico ao Paulo Guedes. Eles acham que ele é muito conivente com amenizações do discurso liberal ou traições ao discurso liberal por parte do governo Bolsonaro, mas eles aqui elogiam uma posição correta do ministro Paulo Guedes, contrariamente a uma posição condenável de lideranças de esquerda do Brasil. E dando eco ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, o presidente kirchnerista. Paulo Guedes quer, diz o texto, que os brasileiros tenham acesso a mais produtos baratos, enquanto o tucano e o petista querem a mesma política nacionalista, vejam só que coisa, do ex-presidente americano Donald Trump, que em tese seria seu adversário, seu inimigo, ou criticado por eles por ser um representante do Partido Republicano. Mas a política nacionalista de aumento de impostos era a política, aumento de impostos para empresas de outros países, né? Era a política defendida por Donald Trump, conforme aponta o artigo, e que eles defendem no seu texto, a Liberalismo Brazuca, que foi uma política frustrada nos Estados Unidos. E os números mostram isso.
De volta a um assunto que a gente abordou na semana passada no IL Flash, o neoliberalismo. Nós temos também um texto na liderança da Liberalismo Brazuca. O neoliberalismo fracassou no Brasil? A provocação ainda é a mesma, um comentário do youtuber Felipe Neto atacando o fantasma do neoliberalismo que estaria assombrando a economia brasileira. E o artigo mostra, sem perder muito tempo, como perdeu no outro artigo que se dedicou a isso, mas sem passar a desenvolver, portanto, muito a definição do que poderia ser entendido como neoliberalismo, eles partem para um símbolo que é constantemente associado à ideia de políticas neoliberais na contemporaneidade, que foi o famoso encontro do Consenso de Washington, que estabeleceu alguns princípios econômicos a serem seguidos por sociedades a fim de obter maior prosperidade econômica, responsabilidade fiscal, austeridade, câmbio flexível, entre outros itens, privatizações, entre outros itens que os países deveriam seguir para estarem alinhados à globalização econômica e ao Consenso de Washington. E ele compara a situação econômica brasileira com cada um dos pontos do Consenso de Washington. A conclusão do artigo da Liberalismo Brazuca é que o Brasil está muito longe de ter implementado com fidelidade as políticas do Consenso de Washington. Nós precisamos, portanto, de mais políticas do chamado neoliberalismo do que de menos, porque nós já temos muito pouco. Esse é o alerta feito pela Liberalismo Brazuca. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.